Ok, vamos começar o nosso podcast. Na verdade, como eu estava falando para os senhores, estou aqui com o Pai Neto, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, nosso programa aqui, Pai Neto, diretamente pela Rádio FM VPB, e também com o pastor aqui, Charles, doutor em teologia, que a gente vai exatamente fazer um debate aqui bem democrático, né? Lembrando que o nosso podcast, agradecendo a vocês aí do Facebook, aqui, Alexandre Rezende, já ao vivo, nosso programa, e também o pessoal do YouTube, ao vivo também pelo endereço programa VIPPB, ok? A gente quer exatamente fazer um debate para discutir aqui temas religiosos e outros temas aí relevantes para a sociedade. Já deixando meu boa tarde, né? São 19 alguns minutos. Estamos aqui ao vivo. Boa tarde para o Pai Neto. Uma palavra. Boa tarde a todos que nos assistem aí ao vivo. Sou o Pai Neto da cidade de Bahia. Sou o presidente do Templo Fraternidade Sol Nascente, a qual vim aqui com um debate com o nosso pastor e amigo, né, aqui da rádio, e agradecer também mais uma vez a rádio pelo convite. Ok. Pastor Charles, seja bem-vindo no nosso podcast hoje. Vai fazer esse debate aí bem democrático aí para os nossos internautas. Boa tarde a todos. Parabenizar pelo programa, né? Também pela presença do Pai Neto, meu amigo. E dizer que estamos aqui para a gente conversar, aprendermos um com o outro, que ninguém é dono da verdade absoluta. E dizer ao Pai Neto que tudo que ele ouviu hoje daqui da minha boca é a verdade. Foram experiências que eu passei, né? E foi assim de ouvir falar. Alguém passou e me contou, não. Eu passei, né? Eu sei dizer que é tudo verdade, que jamais eu levantaria um falso contra quem quer que seja, qualquer religião que seja. Você pode ficar tranquilo, Pai Neto. A gente aqui, num bate-papo aqui é bem tranquilo, a gente não vai fazer pergunta engessada. Se vocês quiserem, inclusive, ligar para cá, gente, pode ligar no 98125 4005. Muito fácil o nosso número. Quiser ligar para cá, deixar alguma mensagem aqui no WhatsApp. Já estamos aqui, ó, ao vivo, tá? O número é o 98125 4005. Deixe sua mensagem ou pode ligar para cá, que a gente vai interagir aqui com vocês, ok? Queria perguntar aqui a vocês, cada um de uma denominação diferente, né, ideologias diferentes. No caso do Pai Neto aí, por exemplo, como é que você trabalha no dia a dia com relação com pessoas, religião, enfim, como é que é o seu trabalho no dia a dia? Com religião, né, é um pouco difícil trabalhar. Alô, som. É um pouco difícil trabalhar, né? Porque existem alguns religiosos que não entendem o que é você respeitar a outra doutrina, né? Uhum. E julga todo mundo por igual, né? Todo mundo o mesmo peso e a mesma medida. E não é assim, né? Na verdade, não é assim. O nosso dia a dia é um pouco complicado, né? Para quem é do povo de Umbanda, de Jurema ou de Candomblé. Certo. Devido a alguns sacerdotes não saber lidar com uma outra denominação religiosa, e acaba os religiosos, né? Alô, Acaba som. nos atacando aí diariamente, né? Alô, som. E perante o povo, né? A gente faz nossas caridades, que hoje é o dia. Vou sair daqui, eu vou direto pro templo, Certo. onde a gente atende várias pessoas sem cobrar nada, né? Porque dás de graça o que tu recebeste de graça. Verdade. Biblicamente, Partilhar, mas a né? gente traz, né, isso aí conosco. A gente traz conosco isso aí diariamente, né? Porque o templo faz você um bom médico, mas a Umbanda realmente leva você a outros caminhos de paz e luz. Certo. A gente sabe que na Igreja Católica, Pai Neto, e como na Evangélica, né, enfim, a maioria das igrejas, a gente adora Deus, né? Com relação a... Como é que a gente chama a tua religião lá? Ou tua religião não, tua denominação? É Zambi, né? Vocês adoram quem, na verdade? Zambi é o Deus da criação, o Deus que tudo criou, né? Porque é o nome e várias denominações, né, que existe. Eu acho que Deus tem 1000 nomes e 1000 faces. Que na verdade a gente tem vários deuses, né, pastor? Boa noite aí. O que você tem a dizer em relação a isso? Primeiro que, em conformidade até com o Pai Neto, a religião, ela
já o próprio nome diz, é religar com Deus. Certo. E as pessoas, quando nos procuram, elas procuram porque elas querem algo que elas não encontraram, né? Ou seja, um desejo de conseguir algo, até mesmo material, mas a maioria das vezes espiritual. E, no caso, na minha religião, digamos assim, só para poder identificar, não como, né, aquela coisa de posse, nós temos um Deus, né? Que é o Jeová, né? Que é o grande. Agora aqui a gente não tem nada programado, não. A gente vai Não, conversando, vai aparecendo aqui as novidades, né? Inclusive, vocês quiserem ligar para cá no 981254005, eu passo uma mensagem aqui pra gente, estamos ligadinhos aqui. A gente fala que todo mundo, a maioria acredita em Deus, a maioria, né? Que tem pessoas, principalmente de 2000 para cá, né? Muitas pessoas estão totalmente desacreditadas, né? Da vida, pessoas se suicidando, pessoas, enfim, totalmente desacreditada. Mas aí, uma vez a gente sabe que Deus existe, né, na sua crença, eu acho que do Pai Neto também, e o diabo, né? O diabo existe? Na minha denominação, não. Não existe o diabo? Não. Na minha denominação existe. É porque na Bíblia do começo ao fim, né? Muita gente diz, não, o diabo não existe, mas você não acredita em Deus, mas na Bíblia fala do diabo do começo ao fim, demônio, não é verdade? Existe até mesmo porque a própria Bíblia, me parece que Pedro, ele diz o seguinte, que tudo que é bom vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então, pela lógica, se tudo que é bom vem de Deus, então o que é mal não vem dele. Então vem de alguma fonte, vem de alguma... Mas o diabo não foi criado por Deus? Mas agora eu fiquei sem entender, como é que na sua denominação você trabalha com o espírito, com os espíritos, o diabo não existe? É porque muita gente confunde a forma de Exu trabalhar, ele é o Senhor dos Caminhos, certo? E muitos... O que recebem na igreja lá diz que é o demônio e tal, mas nunca vi ninguém com um Baal dentro da igreja, que isso aí é um demônio bíblico. Certo. Aí recebe uma entidade, que eu creio que ninguém ali se manifesta com a entidade, porque a gente tem todo um preparo para receber uma entidade, tem todo um ritual para que aquela entidade desça na gente. Eu creio que na igreja não tem como ela receber, né, aquela entidade, mas respeito da forma que ele pensa. Só que aí acaba prejudicando, porque não vejo ninguém receber realmente um demônio bíblico. Mas sim um tranca-rua, um Zé Pilintra, uma Maria Padilha, um Exu Caveira. Mas e aí fica um pouco aí pesado pra gente, porque ele tinha que receber coisas da tradição deles. Mas não de nós outras tivemos um tradições. debate, inclusive, muita gente não sabe disso, está lá no nosso canal do YouTube, né? Que foi Isso. o Pai Neto, o pastor Charles, Foi. um padre Adriano, né? Foi. Mandar um abraço para ele aí, um espírita, presidente da Federação Espírita, e também um ateu, né? Um ateu. Foi um debate fantástico, uma palestra bem interessante. Se vocês quiserem conferir, vão lá no canal do YouTube do programa VIPPB com esse endereço. Pode se inscrever lá, a gente até agradece. Mas a gente estava comentando no último debate que a gente participou, não é? E não tem exorcismo na Igreja Católica, enfim. Até na própria Igreja Universal, eles expulsam demônio. Na Igreja Evangélica também, como é que vocês veem essa questão? Primeiro, eu só vou assim... essa questão que o Pai Neto falou do Baal, né? Que ali nós vemos ali Elias e os profetas de Baal, que eram Deus, né? Que eram Deus, a Bíblia fala. Agora eu acredito que ele esteja querendo falar em Beuzebu, né? Que era Baal, Zebu, daí passou a ser Beuzebu, né? Mas que era o príncipe dos demônios. Certo? Então, eu só não entendi foi quando o Pai Neto falou porque não recebe Zé Pilintra. Quem não recebe? A igreja nossa recebe? Eu não entendi, ficou vago. Assim, como eu estou falando aqui em várias denominações, né? Eu estou aqui falando sobre Candomblé, Umbanda e Jurema. Entendi. Né? Eu creio que você também esteja aí no cristianismo e no geral, né? Entendi. Agora entendeu? entendi. Aí assim, são essas pessoas que recebem esse tipo de entidades, a qual é da nossa tradição, né? E na igreja eles recebem, não sei por quê, porque
eu acho que lá o caminho é do Espírito Santo, é outro caminho, Não, caminho... na igreja... Né? Somos caminhos diferentes aí, na verdade. Como é que chama lá? É terreiro, no teu espaço? É templo, né? Templo. É. Você recebe pessoas de toda a nossa denominação religiosa, né? Católica, evangélica, espírita, Sim, com certeza. da Igreja Universal. A gente trabalha muito para os evangélicos também. Várias igrejas Sim, tem aí. mas só para não deixar nenhuma brecha, nenhuma dúvida, Pai Neto, me desculpa. Na igreja nós não recebemos essas entidades. Não, né? Não, mas ele recebe lá no templo, é isso que eu queria mas ele tá saber. dizendo- Até ele crente tá- também. É como eu estou falando Mas aqui ele está assim. dizendo que nós recebemos, ou não? Eu estou entendendo errado. Não. Como o senhor está aqui para defender o cristianismo e eu, Sim. o povo de matriz africana, Hum, eu estou falando assim, as igrejas, não todas, não todas. né? Que agora o que veio com toda a força, depois da Universal, é a Pentecostal. Isso, perfeito. Agora estou... Pentecostal, que botou até os tamborzinhos Penteco... e os Isso. É, tá mudando. Concordo com o senhor. Pastor, qual é a igreja que o senhor congrega? O senhor prega em alguma igreja aqui em João Pessoa? Prego em várias igrejas. Agora Várias igrejas, eu prefiro não falar. Porque eu mandei o convite para todas as pessoas, para não ficar só... Quer mandar um abraço aí pro pessoal, quem está nos Todo mundo assistindo está me aí? vendo aí, até de fora do Brasil, dos É, né? States. Olha aí, tá vendo? Rio de Janeiro. Aí fica complicado. Tem gente lá, é você como eu também- estou dizendo assim, pastor. Diga. Que o pentecostal agora, que botou até os atabaques aí, e eles faziam algumas coisas que a gente realmente usa, até vestimenta a gente usa no nosso terreiro. E assim, Exatamente. eu fiquei assustado quando eu passei essa parte e vi, né, a comparação. A comparação. Que era até um evangélico que ele estava fazendo Perfeito. essa comparação pelo YouTube. Perfeito. Dizendo, olha como está mudando E as de coisas. antemão eu lhe digo que eu não concordo. Eu acredito que cada um, né, faz seu a sua... espaço. Exatamente. Eu não concordo. Ali Todo tem mundo- muita... Eu acredito que sim, até mesmo vocês recebam a entidade. E lá eu acredito que é mais... Até problemas psíquicos ali existem. Infelizmente, no meu evangélico existe muito isso. É complicado. Pai Neto, você falou que você tem pessoas, clientes lá do exterior também, né? Isso. Tem lá. Isso. Quais são as pessoas que procuram o seu tempo? Qual é o problema? Financeiro, amoroso? Mais amoroso, sempre é amoroso. É muito estranho isso e interessante, né? Porque como a gente vive, a maioria das pessoas vive preocupado em ser rico, querer ficar rico, a gente acha que vai por essa linha aí, né? Mas o problema é É mais amoroso. mais homem para mulher para homem, é dividida a coisa. Não, é dividido. Tem muita gente dando trabalho, né? É porque tem- parte daquele princípio, né? Que não é bom que o homem, né? O homem, no caso, generalizado, né? A mulher esteja só. Então, essa questão, você pode conquistar o mundo. Eu penso assim, Pai Neto, você pode conquistar o mundo, ter toda... Mas se você não tiver ali alguém que você ame e que você se sinta amado, que dali nada, o dinheiro, no caso, para mim, não significa nada. Isso. Ok, estamos aqui diretamente no podcast na Rádio FM VIP PB com Alexandre Rezende aqui. A gente não está entrevistando, a gente está batendo um papo aqui com o pastor Charles, doutor em teologia, e também Pai Neto do Templo lá de Bahia, como é que chama? Fraternidade Sol Nascente. Fraternidade Só Nascente. Vou decorar, viu? Mas, pessoal, eu queria perguntar aqui ao pastor, a gente sabe que a gente já comentou, inclusive, isso no último debate que nós falamos, na igreja católica, pessoas vão para se confessar, não é verdade? Isso. Na evangélica vai aconselhamento, não é? Aconselhamento. Aí a pergunta é a mesma que eu queria, o questionamento que eu perguntei ao Pai Neto, na evangélica, né? As pessoas, mais problema conjugal, financeiro, qual é o foco maior quando as pessoas vão procurar um pastor para se aconselhar? Espiritual mesmo. Espiritual. Entendeu? Mas Porque assim, explica aí de uma questão forma mais... de ansiedade, que é a doença do século, né? Questão depressiva, síndrome do pânico, né? síndrome do pânico, entendeu? Até mesmo porque, digamos assim, as pessoas estão na igreja, geralmente é o casal, ali estão bem resolvidos, digamos assim, né? Mas existem outras situações que eu costumo dizer que a igreja é um pronto-socorro. Ela é um pronto-socorro. Justamente para tentar se socorrer, para de repente não chegar até a uma fatalidade. Porque o ser humano, ele não é porque está na igreja que ele está, né, numa redoma ali, ou seja, protegido de tudo. Não é.
É que a gente costuma dizer, né? Quando as pessoas estão doentes fisicamente, procuram uma farmácia, um médico, e nas igrejas, como a gente sempre fala, nos títulos, é uma doença espiritual, né? A gente chama, alguns especialistas hoje chamam de doença mental. Né? O Pai Neto... Que eu acho que não é diferente da doença espiritual, não. O Pai Neto, ele tem clientes, né? Fora do Brasil, ou seja, pessoas que confiam nele. O meu pastor presidente, ele... Claro que agora, devido à questão até da idade, né? Mas até tem pouco tempo ele saía aqui do Brasil e atender, Pai Neto, pessoas em Portugal. Ele atendeu uma família em Portugal, cuja filha estava possessa, né? Endemoniada num quarto, não comia nada, fazia tudo ali. E ele chegou e foi libertar. E hoje é uma igreja na casa dela. Ou seja, ele tanto faz estar aqui como foi para Portugal, daqui ele vai para a Alemanha, né? Quer dizer, onde tiver precisando de alguém, ele vai. Ele tem esse dom de cura e libertação. É o nosso pastor presidente. Certo. Um questionamento aqui, gente, é exatamente qual o tipo de trabalho que você faz lá, Pai Neto, lá no seu tempo? Lá a gente não trabalha com amarração. Não trabalha com o quê? Lá a gente não trabalha com amarração, até porque cada um tem sua vida livre. O amor ele tem que ser livre. Certo? Não tem trabalho de destruição, separação, nada desse tipo. Os trabalhos que existem lá na casa é limpeza. Se você está sendo atacado espiritualmente por outra pessoa, certo? E a gente vai lá e desmancha. É muito interessante você falar isso, porque a gente sempre questiona, poxa, os pais da vida aí, né? Como é que a gente chama os pais de Xangô, de templo, de macumba, fazem macumba para prejudicar outras pessoas, né? A gente conversou isso também no nosso último debate. Isso não é legal, né? A gente não sei como é que alguns pais de santo enveredam por esse caminho, não é verdade? No seu caso lá não, né? Não, lá não. E o importante também frisar é que já vem gente psicologicamente, né, achando que realmente tem algo, e quando o guia baixa diz, não, isso aqui é um problema que você resolve no médico, isso aqui é um problema que você resolve na sua casa, entendeu? E tem gente que sai com raiva porque quer que tenha algo lá, entendesse? E assim, quando o guia vê, né, ele diz, não, seu problema aqui não é espiritual, entendeu? Seu problema aqui é material e eu não posso me envolver nessa parte. Ok. Entendeu? Queria fazer uma breve pausa aqui, mandar um abraço aqui para Fátima Fernandes, né, que é a nossa patrocinadora aqui, é colaboradora aqui do nosso programa. Ela que tem um consultório lá no Shopping também, no Piso 3. E depois vai colocar a vinheta, né, que é o da Fátima Fernandes, para a gente exatamente falar do consultório dela. Ela inclusive foi convidada para vir aqui, a gente está aguardando ela. E também Camilo, do Star Lava Jato, ali na João Machado, né, um dos melhores lava-jatos de João Pessoa. Muito fácil a localização, fica ali em frente ao Fórum Criminal, ok? A gente passando aqui o nosso bate-papo, né? Gostaram do café? Muito bom. Aqui é a coisa bem genial. Tem café, tem água. Eu queria só fazer uma pergunta ao Pai Neto, aproveitando a deixa dele, dessa questão da religião dele, né? Não fazer o mal. Uma experiência que eu passei há mais de... Minha filha hoje tem 26 anos, 27 anos, ela tinha 6 anos na época, isso no Rio de Janeiro. Ela ficou 3 dias sem comer, Pai Neto, dizendo que sentiu uma dor aqui na garganta, e eu levei para ela, especialistas, e ninguém conseguia detectar. E a menina fazia 3 meses, 3 dias que estava defiando, sem beber água, ela não conseguia. E aí, certa tarde, eu estava em casa, passou 2 irmãs da Assembleia de Deus, a minha sogra chamou, né? E elas vieram, e quando elas oraram na minha filha, Deus, né, o Espírito Santo revelou e mandou ela ir lá, a minha esposa ir lá, a mãe dela, buscar no quarto um envelope um saquinho de enfeitiçado, e ela veio de lá com uns bombons de Cosme e Damião que tinham dado. Então ela orou ali na hora, repreendeu, né? E minha filha, quando ela orou que repreendeu, minha filha, tô com fome, mãe, e até hoje. Aí eu me pergunto, faço essa pergunta que há muito tempo eu tenho vontade de fazer. O porquê de alguém fazer algo desse tipo? Vocês fazem essa questão de Cosme e Damião, e perto da nossa casa lá, no Rio de Janeiro, era um
Caboclo Cobra Coral. Eu também não sei a que linha se refere. Né? Caboclo Cobra Coral. Aí eu queria que o senhor me explicasse o porquê dela ter passado por isso, se Deus não. Se tudo que é bom vem de Deus, do Pai das Luzes. Onde não há sombra de variação, como diz a Bíblia. É bem diferente pensar de uma certa forma, achar que aqueles confeitos a gente gasta tanto, pastor, para comprar. Tem muita gente que acha que a gente faz uma oferenda em cima, tem gente que acha que a gente bota em algum canto para oferendar, e não. Aquilo a gente compra, bota na sacolinha, certo? E a gente doa, né? Até eu tenho uma promessa com o Corpo Damião. Certo. E a gente doa essas balinhas. Tem mãe que diz que tem todo um ritual, e não é. Até tanto que a festa de Corpo Damião na minha casa é no dia. Certo. E a festa das crianças da rua é no dia das crianças. Certo. Teve vizinho lá que achou que era a mesma coisa, sabe? E acha assim que possa realmente ter algo nos bombons, certo? Porque assim, a maldade ela não vem do espírito, ela vem da pessoa. Você já imaginou você passar ali, trancar a rua e dizer assim, não, eu vou lhe pegar, e vai lhe pegar? Não. Ele tem mais o que fazer. Mas chegar eu lá com uma oferenda, uma cachaça, um charuto, um negócio, e aquela energia de querer lhe prejudicar, ele vai fazer isso. Entendeu? Certo, entendi. Então, assim, é mais questão de pessoas, não da entidade. A pessoa pode ter dado a sua filha com má intenção. Isso distribuído, né? As crianças. E a gente sabe assim, pastor, não sei se lá na igreja crê dessa forma, mas tudo é energia. Se você pegar aqui e passar com uma má energia. Não, claro, existe sim. Entendeu? Então claro. a pessoa poderia ter pegado o bombom e não ser, né, aproveitar o santo, né? Mas eu vou pegar a filha do pastor. Existe a energia quando uma coisa é eu dizer, vá com Deus. Isso. Outra é, vá com Deus. Só o jeito de falar, o tom você já tem E às vezes você uma até maldição para aquela pessoa. Fala com uma pessoa, você até se arrepia assim, de uma certa forma diferente. Ok, programa VIPPB, podcast VIPPB, estamos aqui ao vivo pela Rádio FM em João Pessoa, na Paraíba. Agradecer aqui a participação dos nossos internautas, já tem um bocado tem muita gente já interagindo aqui conosco, tá? Lembrando que depois dessa entrevista a gente vai colocar a nossa matéria lá no canal do YouTube, programa VIPPB com endereço, e também pelo YouTube que estamos ao vivo, já está lá, né? Ok. Mas, Pai Neto e Pastor, vamos aqui a uma pergunta muito interessante, com relação, por exemplo, vida após a morte, né? Muitas pessoas questionam isso. Tem pessoas que hoje não querem mais nem viver. Na verdade, as pessoas estão tão desacreditadas de tudo, não é? Pessoas fracas, enfim. Como a Igreja Católica não, a Igreja Evangélica, não é? Hoje o padre não está aqui, não. Aqui tem nada para usar. É o costume. Como a Igreja Evangélica vê essa questão da vida após a morte. A gente acaba por aqui e dá uma... Certo. A gente ainda continua lá na esfera espiritual. Isso daí é relativo, né? Tem igreja que acredita que a pessoa morreu como ladrão e foi para o paraíso, né? Tem muita aquela frase quando Jesus Cristo diz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Se colocar uma vírgula depois do hoje, estava naquela, né? Isso aí tem tudo essa questão. Eu, na minha concepção, eu creio que da hora que nós fechamos os olhos, o nosso espírito volta para Deus que o deu, nós caímos em sono profundo, até o dia da primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja, né? Como o apóstolo Paulo fala, e depois a segunda ressurreição, aqueles que ficaram para o julgamento, segundo as suas obras. Então, é isso que eu acredito, e muitas pessoas também. Com relação ao Pai Neto, o que é que tem a dizer? Já na gente é um pouco diferente. A gente acha que a gente vai, né, ao Orum, ao céu onde mora todos os orixás, a qual nós servimos aqui por tanto tempo, certo? E a gente segue aí ao Orum. E como eu também sou juremeiro, a gente acha que a gente possa tornar, né, dependendo da obra, como o pastor falou, se a gente pode ter o merecimento de voltar aqui como um mestre, como um caboclo, como um preto velho. Qual é a festa mais tradicional e a maior? É a Iemanjá? De Iemanjá. Iemanjá, qual o dia? Aqui é dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, né? Salvador é dia 2 de fevereiro. Quanto tempo já, Pai Neto, nesse trabalho? Eu há 16 anos. Certo, pode falar aí que tudo precisa de um cachezinho, né? Lá cobra alguma coisinha? Sim, a consulta fora de hoje é 150. Certo. Vamos lá, um tema aqui interessante é exatamente a questão das imagens, né? A gente sabe que a Igreja Católica tem os
porque o pessoal inclusive fala da Virgem Maria, né? Tem Virgem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida e por aí vai. E a gente sabe que Nossa Senhora é uma só para os católicos, certo? Com relação à igreja evangélica, eles não acreditam em santos, não veneram santos. Apesar de que tem umas igrejas agora mais modernistas, né? Inclusive já consideram um pouquinho Maria como a mãe de Jesus. E no templo, nos templos de vocês lá, me parece que no altar lá vocês têm vários santos da igreja católica. Com relação a essa veneração de imagem, como é que vocês trabalham? Inclusive existem lojas, né? Lá no Mercado Central tem uma loja lá, Casa do Preto Velho. Casa do Preto Velho, eu vou querer o cachezinho depois, viu? E Casa Bahia, onde eu passei lá uma vez, vi várias imagens, tem vários tipos de adereços, enfim. Como é que é feita essa questão de veneração de imagens? Até que está acabando essa forma de ver a imagem católica dentro dos terreiros, né? Porque a maioria hoje é candomblé, certo? E sendo candomblé, ele não aceita de forma nenhuma, porque o que ficou no passado, né? E a gente não tem que trazer aí a igreja para dentro de um terreiro, né? Até porque Nossa Senhora da Conceição nunca vai ser Iemanjá, certo? E Oxalá nunca vai ser Jesus, e Ogum nunca vai ser São Jorge, certo? Foi usado aquele tempo, a chegada aqui, né? Era uma forma de refugiar, né, a sua fé, a qual não podia praticar. Mas aí vocês ainda têm, no caso do seu tempo, tem imagem? Tem, sim, tem. Ok. Interessante aí isso que o pastor Neto está falando, que realmente é dissociar, né? Jesus Cristo de Oxalá, né? Porque realmente não tem nenhuma ligação. Agora o que é que acontece? Não podemos, quando se fala muito do evangélico, ele não cultuar imagens, nós não cultuamos imagens, mas não deixamos de cultuar quem foram as pessoas. Eu não posso negar que Frei Cosme e Damião foram 2 médicos, né, que se converteram ao cristianismo. Eu não posso negar que Jorge da Capadócia, ou São Jorge, né, que se negou a se ajoelhar aos pés, né, de Diocleciano, que foi morto. Eu não posso negar a fé desse homem. Eu não posso negar a fé de uma Santa Teresinha. Pessoas que tiveram posses e deixaram tudo para abraçar leprosos. Mas mandou-se, né, em E Salvador. mandou-se, né? Agora o que aconteceu? A Igreja Católica, ela apossou, né, de todo esse conjunto de obras e criou a imagem. O que também, eu deixo bem claro aqui, jamais eu condeno. Eu não condeno jamais alguém que se ajoelha diante de uma imagem, diante de Maria, né, ou diante... Porque eu não sei a fé daquela pessoa. De repente aquela pessoa precisa ver. Ela está ali olhando e ela não tem aquela fé de dizer assim, eu vou olhar aqui e sei que... Não, ela precisa ver, ela precisa tocar. E quem sou eu, Pai Neto, para condenar? É aí onde funcionam todos os trabalhos espirituais. Não posso de jeito nenhum condenar. Está entendendo, Pai Neto? Não posso. Porque hoje não sou adepto a essa prática, mas também não posso condenar. Hoje, pastor, é Não, tudo, filmar. tem que ser tudo físico. Agora Hoje. não, viu, Theo? Ele só tá Físico. 30 segundos. Entendeu? Ele só dá Então, assim, tem gente que tá com a dor e eu não, tá com a dor, vou passar uma pedra, vou quebrar essa pedra, essa dor vai sair. E sai. Estou entendendo. Tem que ser físico. Entendeu? É igual a imposição de mão, né, na Igreja Católica, quem é da Renovação Carismática Católica, ele tem essa imposição de mão, certo? A qual a pessoa, né, se sente muito bem depois da imposição de mão. A gente sabe que o Brasil é um país laico, tem muitas religiões, muitas denominações, né? Isso. E graças a Deus a gente não tem nem briga, né? Nem confusão, né? Todo mundo Graças respeita a todo Deus. mundo, Isso. pelo menos nos bastidores, né? Do lado lá mora um evangélico e uma católica. A gente tem briga com a católica e a evangélica é nossa melhor amiga. Né? Eu queria Importante saber o seguinte, a gente sabe Fico que feliz. a maioria do Brasil é a igreja católica ainda predomina, né? E eu acho que em segundo lugar é evangélica. Todo feriado é católico, né? Na verdade. O povo fala do carnaval, mas se não tiver o carnaval, não tem a quaresma. E na evangélica tem ganhado grandes espaços, né? Com relação à igreja católica, as pessoas dizem, eu agora me converti. É uma coisa meio assim,
estranha pra gente que é católico, não é? Porque quer dizer que você não era, na igreja católica você não era convertido, não? Quer dizer, É porque é o seguinte, Alexandre. A evangélica é mais forte e vale mais do que a católica. Não, na minha concepção. Às vezes, pastor, eu penso que o Cristo da católica e evangélica são diferentes. Olha. Deixa eu só pedir aqui a Kel, como aqui é tudo, não tem nada improvisado, para fazer uma chamada aí pro pessoal do grupo. Alô, pessoal do programa VIPPB, aqui do podcast aqui com o Alexandre. Estou mandando uma mensagem para vocês aí do nossa sala aqui, quiser interagir com a gente no 981 25 4005. Estamos aqui ao vivo, pode ligar para cá, ok? Então, vamos lá. Pronto, na minha concepção, ninguém, como você falou aí, converteu. O que é que faz a pessoa, né? Na minha concepção, ninguém tira ninguém de religião. Ninguém. Se amanhã eu olhar para o Pai Neto e dizer assim, e ver o Pai Neto dizendo ele não seja mais pai de santo, seja um pastor, não foi eu que influenciei, não. É porque as pessoas, elas saem de uma religião para outra, porque aquelas que ela está não atende mais o que ela quer, o requisito, seja qualquer que seja. Por exemplo, eu me casei em 88 no Rio de Janeiro, Pai Neto. Eu me casei na Assembleia de Deus. Foram 10 padrinhos, 10 filhos de padrinhos, 5 do meu lado e 5 da minha esposa. Um deles, macumbeiro. Primeira vez que entrou na igreja evangélica foi no casamento, porque conhecia o pai da minha noiva. Certo? Um dos padrinhos espíritas. Espíritas. Entraram na igreja evangélica. Foram nossos padrinhos. Uhum. Com o tempo, passado o tempo, nós descobrimos que esse casal que era espírita se tornou evangélico. Só que eles disseram que se converteram no dia do nosso casamento. Mas nem ele dizia a ela, né, Jorge, e nem ela dizia a ele. Na forma que você fala que se converteram para o pessoal católico, isso é confuso, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Na hora que eles estavam no espiritismo, que eles foram à igreja evangélica e num casamento, se converteram, mas nenhum dos dois estiveram assim, quiseram dizer ao outro. Depois, quando descobriram, eu também, aí foram para a igreja, né? Ele é falecido e ela continua até hoje. Por que eles saíram do espiritismo? Porque algo não estava mais, digamos assim, correspondendo àquilo. Entendeu, Pai Neto? Então eu vejo desse uma ligação jamais aqui, você. Alô, boa tarde, com quem estou falando? Com quem estou falando? Pois não, Renato, você tem alguma pergunta a fazer aqui para o Pai Neto ou o pastor os dois. Charles, ou para os dois? O pastor aqui, Charles, pode perguntar. Charles. Boa tarde. Pode perguntar. Pode falar, Renato. Gostaria de saber, assim, da parte do Evangelho, gostaria de saber da parte do Evangelho do pastor.
Renato, você está ligando de onde? Imaculado. Ok. Então, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa, muito pertinente, e fique aí ao vivo. Você está nos assistindo pelo Facebook, é? Pelo YouTube, ok. Então a gente vai responder exatamente a sua questão pertinente. Quero passar aqui para os internautas, exatamente questionando por que é que a maioria dos pastores, claro, Renato, que a gente não pode generalizar, não é verdade? Nada na vida. Mas assim está falando no sentido maior, que a maioria dos pastores se preocupam muito em ganhar dinheiro, em fortuna, em riqueza, né? Aquela questão da religião da prosperidade, porque não fazem caridade, não ajudam os menos favorecidos, não é isso? Muito bem, vamos passar aqui a palavra aqui para o pastor Charles, o que ele tem a dizer aí. Senhor, obrigado pela sua participação, ok? Seja bem-vindo. Obrigado, seja bem-vindo nos próximos programas. Pois não, pastor, com a palavra. Boa tarde, ou é boa noite já, né, Renato? Obrigado aí pela pergunta. Primeiro é dizer que ainda bem que ele falou a maioria, né? Não falou uma totalidade, então não pode generalizar, né? E eu acredito que ele desconhece o trabalho social da igreja evangélica, né? Para ter uma ideia, a igreja que eu frequento, existe a ANCO, é a Associação Missionária Casa do Oleiro, onde se dá cursos, né? Cursos de costura, tem a distribuição de cestas básicas, né? E pela comunidade. Então, carece somente dele realmente ficar mais atento. E com relação a essa questão de pastor ficar rico, olha, eu penso assim, se o Pai Neto, ele é uma pessoa que ele é uma pessoa benquista, ele respeita aquelas pessoas que o procuram, e as pessoas, como diz uma consulta, fazem consulta, e ele tem o seu dinheiro, ganha honestamente, ele não está tirando de ninguém, da mesma forma que alguém chega e contribui com a igreja, contribui com o dízimo, contribui com uma oferta, né? Porque a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Uhum. Digno é o obreiro do seu salário. Então, para mim, não tem problema. Se o camarada tem condições de ter um carro 0 quilômetro, porque ele vai andar de um carro usado ele vai fazer uma visita e quebrar. Se o senhor andar com um carro velho, de repente o senhor não chegava aqui na hora do programa. A gente está querendo saber exatamente por que aqui a maioria dos pastores não ajuda os menos favorecidos. A maioria, né? Porque aí, pega, no caso que tem o dízimo, né, a partilha, a história da partilha, porque eles não fazem isso? Mas exatamente, mas é uma questão de foro íntimo. Uhum. Aí cabe a cada um. Entendeu? Eu mesmo sou um pastor, mas vocês sabem que eu vim de ônibus. Aliás, vim de ônibus, não, vim a pé. Do meu trabalho no centro, eu vim a pé, eu não tenho um carro. Uhum. Esse terno aqui eu comprei no brechó. E aí? E agora? Como é que fica? E eu sou um pastor, então eu não posso estar nesse rol daqueles pastores que roubam, né, e só querem saber de si. Não, jeito o pastor que tem na sua tradição, tem da gente aí também. Aproveita até o gancho aí do pastor e lá que tem pessoas que não têm feitura, não tem tempo de obrigação dentro, que não, assim, como vocês sabem, a gente não tem um livro que passa, a gente aprende oralmente, diariamente, dentro de um templo. E assim, do jeito que tem pastor aí que leu 2 versículos e botou na garagem de casa uma igreja, tem gente também que tomou um banho de descarrego e está dando consulta em casa. Do mesmo jeito, tem gente assim. E lá no templo, como é que você vê a questão da partilha? Vocês têm algum trabalho nesse sentido? Caridade? Temos, sim. Diga aí. A gente se reúne, né? Uma vez no mês, cada um tira um pouco do seu alimento, a gente faz a cesta básica e a gente doa. Olha aí, tá vendo, gente? Sem nenhum fundo de garantia. É nós mesmos que se reúne do templo e a gente forma a cesta básica que a gente doa. Ok. Inclusive, esse Renato, só para complementar, ele falou deixar os católicos em paz. Eu tenho muitos amigos católicos. Inclusive, hoje, infelizmente, tem um amigo nosso, né, do trabalho, que depois de uma semana que teve um AVC internado, ele faleceu hoje, né, às 6 horas da manhã, e todo o trabalho está comovido. Né, e ele é de Bahia. Né, está sendo velado agora o corpo à noite, e ele é católico, e é amigo meu do coração. Tenho certeza que, quando fechar os olhos, eu vou abraçá-lo do outro lado. Muito bem. Quando houver a ressurreição. Estamos aqui ao vivo, nosso podcast aqui na Rádio FM VIP PB. A gente não está entrevistando, a gente está batendo um bate-papo aqui bem informal, né, com o Pai Neto lá do templo. Fraternidade do Sol Nascente. Vou aprender, Fraternidade do Sol Nascente, fica lá em Bahia, não é, Pai Neto? E também
com o doutor aqui em teologia, o pastor Charleston. Ele que congrega em várias igrejas, né? Ele não quer dizer qual é a Não, eu congrego numa igreja, como é o nome? e prego não. Mas diga aí o nome. Não, prefiro não falar. Você sabe qual é a igreja, mas é melhor não, porque... Mas as pessoas que estão assistindo, da hora que eu falei da referência da Âncora, eles sabem de que igreja se trata. Aproveitando esse seja aí, porque a gente já está entrando um pouquinho na questão política, né? Certo. Vamos exatamente agora falar exatamente sobre isso. Sim. É um tema muito atual, tem acontecido agora de forma, é uma febre agora, né? Principalmente depois do governo Bolsonaro para cá. Como os senhores veem a política na religião, a religião na política? Começa com o pastor aí. Isso é bom, é ruim? É ruim. Cada um no seu quadrado, como se diz, né? Mas pro pastor é bom, que lá tem uma mesa evangélica e a gente não tem uma aquela mesa da bala ali... Eu posso opinar. Não, aquela mesa da bala não tem nada a ver comigo, não, pelo posso amor de opinar Deus. que aqui é podcast, aqui o mediador pode opinar, não é diferentemente se fosse Aquela mesa ali, um talk show. aquela mesa Jesus Cristo passa longe. Eu particularmente eu sou contra política na religião, uma coisa não tem nada a ver com outra. Claro. Tá? Mas infelizmente estão misturando as coisas. O que o Pai Neto tem a dizer sobre isso? É complicado aí, porque a gente, em Salvador, que é onde fala o nome de Candomblé, não tem ninguém lá com o pai de santo, né? Mas tem aí, até o prefeito lá é evangélico. Pra você ver, né? Daí você já tira aí como funciona a parte dentro da igreja e fora. Na rua da casa da minha tia, lá em Salvador, tem 9 igrejas diferentes. Só na rua. Ok, pastor, tem uma internauta aqui, na verdade, uma pessoa aqui no WhatsApp aqui está mandando uma mensagem aqui e vai fazer uma pergunta aí para o senhor, tá? Pois não. Gente, pode fazer pergunta para mim também, viu? Eu tenho uma pergunta aqui para o pastor. Ela está digitando e já a gente vai soltar aqui a pergunta. Eu divido com o Pai Neto, né? Muito bem. Ela é Vitória Rita, ela é de Bahia. Salientando mais uma vez aqui, como eu já falei antes do programa, que existem pessoas evangélicas que, entrando no mundo da política, ela será uma ótima gestora. Ela sabe de quem é que eu estou falando. E de outras pessoas. Tá relacionada, a pergunta dele está relacionada a Só não pode misturar. Ela tem que exercer o seu cargo beneficiando todos, não apenas pessoas evangélicas. E ela faz isso. Vitória Rita de Bahia está perguntando aqui. A pergunta vai ser bom porque vai ser direcionada para vocês dois. Ela está perguntando o que o pastor acha sobre as pombagiras. Olha, eu acredito que essa pergunta deveria ser para o Pai Neto. Mas por quê? Mas eu vou dizer o porquê. Ela está dizendo aqui que eu quero que o pastor responda. Não, o que ela quer que eu responda é se é demônio ou se é santo. Certo. Eu não posso responder isso. Não posso. Mas eu quero saber sua visão com relação exatamente não, a essas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu não posso responder do jeito que ela está querendo, porque eu estaria afrontando o Pai Neto. Eu não posso responder. Não vai afrontar, não. O que eu posso responder... Ele está liberado para fazer a pergunta o que eu posso responder é o seguinte. Se a Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus, o Pai das Luzes, como eu venho repetindo, então, a pombagira, ela é incorporada, ela faz bem ou faz mal. Então, tudo aquilo que demonstra, né, com a ação, então, por si só, já demonstra do que se trata. Então, eu jamais posso entrar. Só que o Pai Neto, ele tem mais, digamos assim, recursos, subsídios, até pelo conhecimento, de responder quem que é, no caso, o que se trata a pombagira. Eu tenho outros conceitos, mas eu espero que ele fale, e depois dele falando eu até posso complementar, e posso também dizer a minha parte. Mas pela experiência que a gente tem, não sendo pastor, o Pai de Santo, a gente, logicamente, um pastor vai dizer que não é bom, né? Ou vai dizer que é bom. Tem uma malvisão, né? Não, a malvisão. Malvisão. É porque... todo mundo acha que a pombagira e quem tem ela tem que ser mulher da noite, né? E não é assim, não é dessa forma. Pombagira é uma entidade feminina ou masculina? Ela é a feminina. Não. Feminina, né? É. Tá. E assim, muitos acham aí que tem homossexual, aí é homossexual porque tem pombagira, e não é isso.
a homossexualidade ela é um desejo a qual a pessoa mesmo cria. Mas, pastor, só deixou aqui a moça numa curiosidade. Não. Olha, para eu responder, para eu responder esta pergunta, Alexandre está querendo botar fogo na gente. a gente bota. Mas eu quero A gente bota. dar satisfação à Olha, nossa... Esqueça Não, pai, né? tranquilo. Olha, para eu responder essa pergunta, eu tenho que dar uma, digamos assim, voltar um pouco, explicar o porquê. Não, mas não vamos rodear muito, não. Porque se eu é bom, é ruim. Não, para mim não é bom. Ah, Para mim, desculpa, Pai Neto, Não, não é com bom. certeza. Mas para eu especificar o porquê de não ser bom, eu teria, para respaldar a minha resposta, eu teria que explicar por quem são, de onde vêm, por que agem assim, entendeu? Que eu acredito que não seja uma entidade feminina, eu acredito que não seja, então eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a ações de Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou, que Jesus Cristo viveu, para poder falar da Pombagira, falar de Zé Pelitra, falar de outras entidades. É isso que eu estou dizendo. Porque ficaria vago a minha pergunta. Você está entendendo, Pai Neto? Tô entendendo. Pastor, ele fala que não é bom. Aí ela insiste aqui, né? E por que na visão dele não é bom? É porque na visão minha, não vem de Deus. Na minha visão não vem de Deus. Por quê? Eu vou explicar. Aí é onde eu digo que eu tenho que explicar. Quando os discípulos chegaram para Jesus Cristo e disseram, Senhor, até em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí ele diz, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, da hora que Satanás foi expulso, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Da hora que essa parte desses anjos eles desceram, eles perderam aquela questão corpórea. Um anjo de Deus, ele pode agora se materializar aqui entre nós. Entrar uma pessoa aqui, de repente, um anjo, Pai Neto. E nós acharmos que é uma pessoa, não é um anjo. Às vezes tem até vídeo de um anjo, toca uma pessoa, a pessoa quando se vira, vê uma coisa e ele livra. Mas um demônio, ele não se incorpora, ele não se materializa, ele perdeu essa função. Por isso que um demônio, quando ele entra no corpo de uma pessoa, ele não quer sair, é porque ele quer a matéria. Nós não vamos nunca ver um demônio se materializar aqui e causar um mal a nós. Deus nunca vai permitir isso. Nunca vai, porque seria uma desvantagem muito grande. Ele pode até usar de força, de copo voar, coisa toda, mas isso não. Então, da hora que... Ele pode manipular, né? Exatamente. Da hora que demônios procuram corpos, então, no caso, anjos, digamos assim, caídos, são demônios. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer. São demônios. Porque anjo não toma posse de ninguém, corpo de ninguém. O único espírito é o Espírito Santo, que ele, por exemplo, ele pode incorporar, né, numa pessoa, digamos assim, uma palavra, né, mas a pessoa está ali consciente. Se o Espírito Santo agora incorporar aqui, e disser assim, diga ao Pai Neto isso, ou diga a Alexandre, ou diga aos meninos, eu digo se eu quiser, eu tenho esse poder. Eu posso abrir a boca e dizer também como posso fechar. Então é por isso que eu digo, Pai Neto, me desculpe, mas ela forçou uma resposta que eu não queria dar, até em consideração a sua pessoa, mas para eu poder falar, eu tinha que explicar isso. Muito bem, nosso podcast aqui está bombando, Demônios são anjos tá caídos. participando aí, gente. Vai ser, minha resposta também, pastor, vai ser bem à altura. Pode. É porque assim, o senhor do jeito que falou, é como a gente comentou no começo, né? O espírito que baixa no terreiro, né? Ele é diferente da Bíblia. Por quê? Porque não pode, vamos dizer, o senhor é da Assembleia. O seu Deus, ele não vai poder chegar no juízo final e querer condenar os meus filhos, o qual meus filhos não o servem. Quem seria Ogum se nenhum filho de Ogum fizesse as adorações, as oferendas? Quem seria Ogum? Seria ninguém. Então, se não tivesse vocês evangélicos para adorar a Deus, quem seria esse Deus se não tivesse ninguém para adorar ele? Ele também certo, seria tem mais ninguém. aqui um internauta aqui no nosso WhatsApp, aqui, o 981254005, ele está perguntando para o Pai Neto aí. Pergunta ao Pai Neto aí, a Umbanda, né? Ela veio de qual templo, de Senzala, ele está questionando de onde veio a Umbanda, a origem, né? Ela veio do Rio de Janeiro, em 1908, certo? Por ser o caboclo ser expulso de uma sessão espírita. Do Rio de Janeiro? Isso, Rio de Janeiro.
Aí, pastor, assim, Diga, não tem como, assim, os meus deuses Sim, lhe mas o que é que condenar faz? porque Eu os... estou entendendo o que o senhor está dizendo. Tô Então, entendendo. assim, não tem como minha Questão religião de entrar dentro jurisdição. da sua. Questão de jurisdição. Eu tô entendendo o que o senhor Aí, tá dizendo. assim, a Lebara, né, que a gente conhece, né, que é uma palavra africana, é a mulher da noite, ela em si, ela tem a influência dela como um orixá em si, tem sua influência na nossa vida, certo? Mas ela não causa, vamos dizer, o Pai Neto, eu não tenho vício de beber. Olha a coisa interessante aqui, gente. Mas o meu mestre bebe com força. Mas eu não bebo. Olha o que ela fala aqui, pai. Ó, ela está perguntando exatamente por que é que ele chama pelo diabo, né, a Casa Pombagira, e por que tem sempre algum caso que homem bateu na mulher, eles colocam a culpa no diabo. Você não acha que um ser humano tem capacidade de fazer isso? Eles batem na mulher e depois se foi levar Pombagira. Para se levar de processo, finalmente o que é isso? Eu acho que é para se levar, mas pode meter no processo, viu? Que a Pombagira tem que ir Muito lá e bem, dizer que também. Tem que meter um processo que sim. homem Isso homem não deve bater mulher é de assim jeito que nenhum. funciona na Não, prática. não, Bate na mulher, aí diz que vai Pombagira. Não, isso não existe. Não, Não, fora né? Isso aí pelo processo. Muito bem. Como tem muita gente aí também se fazendo nos terreiros aí para dar no povo. Pode meter no Então, no processo. caso, isso é mentira, né? Isso é fake news. Fake news. É verdade. Muito bem. Programa VIPPB, nosso podcast aqui, VIPPB pela Rádio FM. Estamos ao vivo aqui, batendo um papo aqui com o Pai Neto e o Aí pastor só continuando Charles. aqui, o pastor, Sim. aí Pode falar. tipo, o Buda, ele não vai poder condenar a gente. A gente não é budista, a gente não segue o Buda. Então, assim, os meus deuses e o seu Deus não vai poder me condenar e nem o meu condenar o seu. Então, assim, no juízo final, a qual vocês esperam junto com o povo que é judeu, né? O povo do judaísmo espera também que ainda vem até o próprio Messias, né? Messias, né? Estão esperando. Então, assim, para a gente é totalmente diferente, né? E a gente hoje, pelo estudo, a gente sabe que outras denominações religiosas não tem tanto demônio, Lúcifer, Satanás, assim, não tem, né? Tirando o cristianismo, né? Católico e evangélico. Estou entendendo, Pai Neto. Não, estou falando do YouTube. Não, né? Dizendo com as pessoas, aí depois vai. Ok. Uma pergunta para o pastor aqui, Pois não. de mais um internauta aqui no nosso podcast está bombando. Ele está digitando e já a gente vai Estão querendo que a gente passar brigue. para hein? vocês. É, pastor. Né? Ai, Pai Neto. Sim, mas a gente está falando exatamente na questão, por exemplo, como é controversa a coisa, né? No outro debate que nós participamos, foi feita uma pergunta, assim, vem a pergunta dele aqui, por que hoje em dia, em vez de usar a Bíblia, estão usando tablet? Você está Mas agora eu não adivinhando? entendi, mas Não. não é a Bíblia digital, não? Ele está adivinhando, viu? Foi. É um tablet. Realmente é uma coisa que realmente não... É a modernidade. Ele fala, por que ele está perguntando isso, pastor? Porque a Bíblia é uma coisa mais original, é a palavra Não, de Deus. não. Eu trouxe a Bíblia, eu trouxe aqui o tablet até mesmo porque, de repente, eu já ia lá, pesquisava, né? Mas eu tenho a Bíblia, no caso, de papel, né? E eu levo para a igreja. Quarta-feira eu levei a Bíblia de papel. Isso Pra aí você é... ver o que é a imaginação das pessoas. Isso aí é relevante. Tudo Pastor, tem acontece. uma pequena dúvida também, é que Deus proibiu fazer imagem, né? Que a gente voltou Sim, àquela sim, casa vamos de voltar. imagem. Mas aí ele mandou fazer 2 querubins, botou em cima lá da arca e também mandou fazer uma cobra de metal. Isso. Mas aí a diferenciação. Querubim era demonstrando a questão da simbologia de Deus, não para adoração. Não, Mas se é diferente. proibido, Não. É adoração. Ele fez aquela imagem de 2 querubins. Assim como levantou a serpente no deserto, que era uma tipificação de Jesus Cristo. isso, mas quem olhasse Que quem para olhasse ela, ficava curado. curado. Entendeu? Mas não de adoração. Tanto é, Pai Neto, que quando Moisés desce, né, do monte, que ele vê o bezerro de ouro, né, que foram 40 Isso. dias lá em cima, ele quebra Asta- as tábuas ali, ele quebra e sobe novamente. E quando ele sobe, aí ele vem, que eu acredito que os mandamentos mudaram. Os primeiros não eram conforme veio, porque foi não terás outros deuses diante de mim. Foi o primeiro, ou seja, da hora que ele viu o bezerro, subiu, aí Deus disse, opa, peraí, põe logo aí o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura.
Mais Entendeu? internautas aqui. É gente, diferente eu de tô adorar. perdendo o controle aqui já, sabia? Uma pergunta aqui para o Pai Neto. Ok, eu pergunto mais uma internauta aqui, ela está perguntando qual a diferença entre Umbanda e Candomblé? Toda. Em Fala aí. tudo. Na verdade, Pessoal os do orixás, Bahia, viu, Jesse de Bahia. os orixás Escutando. falar do África, né? Eles são negros. E os orixás aqui criados no Brasil, tem a Iemanjá branca aí, né? Uhum. Que é uma afronta ao povo do Candomblé. Essa imagem nasceu em 1960 a um pai, um bandista que foi. Ele também não considera a gente um bandista como pai, viu? Deixar bem claro, ele não considera. Só o povo que é do Candomblé. Aí ele foi e viu a Iemanjá da imagem que hoje é mundialmente conhecido, né? Que é aquela ela saindo da Certo. água, Certo. né? Aí dessa forma que eles têm a diferença da gente, é a ritualística, né? De rapar a cabeça, né? E ter os cortes, né? Na gente não tem isso. Aí muda também o sacrifício de animal. Vocês não falam. Não. Porque Então, a gente tem uma grande acredita... diferença, né? Aqui a Umbanda, ela se associa alguns orixás, né, do Candomblé, porque o Candomblé ele tem muito mais orixá do que na Umbanda, né? E a gente acredita que é os falangeiros, não é em si o Deus africano que desce na gente, certo? O qual a gente também usa coisas diferentes, né, para os deuses dessa forma. Mas a Umbanda é uma forma de Candomblé brasileira. É como no México. No México tem o pessoal lá que envolve orixá, mas é um ritual deles lá, entendeu? Mas veio da África também, entendeu? Então, assim, a gente adaptou a nós. A gente canta em português. E no Candomblé em Yorubá. Pai Então Neto, já muda. Me ajuda aí aqui para eu responder a internauta com duas palavras. Qual a diferença de Umbanda e Candomblé de uma forma geral? Pronto, é isso aí. Na Os rituais. Umbanda- Na Umbanda, né, a gente não rapa a cabeça e no Candomblé rapa. A gente não mata, não faz o sacrifício do bicho e no Candomblé faz. A grande diferença, então, são os rituais. Isso. Né? Que aí é detalhado, se quiser conhecê-la, vai lá e É conhece verdade. lá, ou vai no templo lá, enfim. Né? São os rituais, não é isso? Isso. Muito bem. A gente fica muito feliz aqui porque o nosso programa aqui está bombando com muitos internautas, né? E a gente está respondendo aqui dentro da medida do possível, Claro. ok? Sem dúvida. Eu queria, a gente vai nos momentos finais, eu queria deixar aqui a palavra com o Pai Neto fazer uma pergunta aí para o pastor e vice-versa, para a gente finalizar o nosso programa de hoje e as considerações finais. Ele pode começar. Pai Neto, tem um vídeo antigamente que eu vi no YouTube que o Zeca Pagodinho, ele estava no palco com a Xuxa e de repente a Xuxa disse que o Zeca Pagodinho estava marcado para vir, dava a hora de começar e ele não veio porque tinha que fazer uns trabalhos, né? E parece que o Zeca Pagodinho é de Oxum, uma coisa, e ela De é Ogum. filho do Ogum e é filho do fogo, pronto, um negócio assim. E parece que ela zombou, tipo, Do orixá? e quando a Xuxa saiu do palco, parece que tipo deram uma rasteira. Esse vídeo foi realmente, ela tombou e disse, não vai. Eu assisti. Então eu pergunto o seguinte, Jesus Cristo disse que nenhum reino, ele dividido, ele progride. Não se vê na Bíblia nenhum anjo, nenhuma essa questão de espiritualidade, né? Seres espirituais se degradando entre si da parte de Deus, a não ser o bem contra o mal. Então, como fica essa questão dessa entidade querer dar uma rasteira, né? Como fica, no caso, essa situação? Não é uma coisa assim fora de ética, fora de lógica, não? Eu acredito que ela tinha tropeçado. Eu acredito que não, pai. Se o senhor ver o vídeo... Eu vi o vídeo, Isso eu lembro muito bem. Porque Olha, assim, olha. Uma curiosidade aqui, ó, tem uma pessoa aqui perguntando por que que lá no terreiro de Umbanda, enfim, os templos, não se usa roupa composta ou incomposta. Eles dizem que na igreja católica as pessoas vão com todo tipo de roupa. Como é que funciona isso aí essa- já é uma briga que a federação já está, a gente está até se organizando sobre isso. Pergunta para o Pai Neto, porque no terreiro dele, acho que ele conhece o terreiro, não conhece, né? Não admite tablet ou roupas incompostas. E hoje em dia são admitidas na igreja.
Esse rapaz tem alguma coisa com tablet. Tem alguma... No meu caso, no meu caso, Não. não entra na minha casa, tem um segurança lá. Ele não deixa entrar com roupa inadequada, porque eu tenho filhas de santo e filhos de santo que são casados. E uma vez minha esposa colocou uma menina para fora. Eu acho que meu segurança deu um vacilo e ela entrou e ela estava de sutiã. Poxa. Que hoje você vê aí as moças aí, minha esposa parou o toque assim e disse: "Ô, você está no canto errado. Isso não é vestimenta de você vir num templo." Entendeu? Aí colocou ela para fora. Foi, né? Foi. E na minha casa não entra, viu? Se for com roupa inadequada, você não entra. Ok. Pergunta mais alguém? Eu fiz uma pergunta para ele. Ele ficou fazer uma pergunta para mim. Né? Isso, só não me lembrei mais. Pode dizer, pastor, não Então, me eu lembrei quero mais. agradecer aqui a participação de vocês, nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. O Pai Neto ficou tão empolgado que nem água. Sim. Então, Eu achei, Ele sim. lembrou a linha raciocínio. Eu achei que não fosse coisa do santo, né? Porque assim, claro, de todo mundo, eu acho que o santo tinha mais o que fazer do que dar uma queda em Xuxa, Sim, né? pois é. Como aquele tinha um pastor que dizia que era o pai de santo dos famosos, que era de Renato Aragão, não sei o que. É porque jamais eu Acho que vou, aquele era eu vou um louco. entender como existe aí, a gente já viu pastores amaldiçoando ok. uma pessoa. E não existe isso, eu vou amaldiçoar, não. Eu tenho que Eu vi bem um dizer. vídeo, foi que um pastor, Não quando Lula pode. ganhou, ele disse, ele caia na morte, tudinho assim, eu até... Não pode, isso não Então, pode. gente, um abraço aí para vocês. Obrigado aí pela Abração. participação. A gente não pôde dar conta aqui de muita gente aí bombando nas nossas lives e dizer que o nosso podcast aqui é aquele bate-papo bem legal, bem informal. A gente vai discutir várias coisas no decorrer desse ano, se Deus quiser, né? E terça-feira, nosso programa é sempre nas terças e quintas, das 17 às 18 horas, ok? Obrigado aí por tudo. E a gente vai finalizar nossas lives aqui. O pessoal também lá do YouTube, no programa VIPPB. Agradecer a vocês também. Obrigado. E para os Obrigadão. nossos internautas aí. Muito obrigado. E sucesso, né, para todos nós, né? Tranquilo. Ok. Tchau, gente. Ok. Valeu. Ok. Pronto. Entre mortos e feridos sobreviveram todos, né? Estamos aí. Queremos estar mais